Raíssa, pode começar a gravar. Vamos começar então. Gente, eu pedi para a Rafa produzir uma redação para a gente corrigir hoje, levando em consideração as dúvidas de vocês de ontem sobre parágrafo de conclusão. Então, hoje a gente vai discutir aqui a correção da redação da Rafa e vai também discutir o parágrafo de conclusão, certo? Então, eu vou ser bem específica, bem didática, tanto é que hoje eu não vou utilizar material nenhum, exceto o manual de corretores, para mostrar para vocês, e também o Docs, que é para poder escrever um formato, algumas ideias e possibilidades junto com vocês, certo? Rafa, fique tranquila, que aqui eu vou pegar leve, ou pelo menos eu vou tentar pegar leve. Eu já não garanto tanto os seus colegas aí assistindo. Muito bem, opa. Vamos lá. O tema é os desafios para a proteção da população LGBTQIAP no Brasil, QIAP+, no Brasil. Perfeito. Aqui, pessoal, você já tem que entender o seguinte: a redação do Enem é um pouco você ser malandro, porque eu odeio usar a palavra estratégia. Então, aqui o que vocês têm que ser é malandro. Por quê? O tema vem todo bonitinho, vem todo pronto, todo preparado para você e às vezes ele não faz sentido. Não é invisibilidade e registro civil. Eu tenho um problema muito sério com esse tema, gente. Só que você não pode deixar ele nesse formato, você precisa destrinchar essa ideia. Professora, como é que eu vou fazer isso? Entendendo quais partes do tema são palavras-chave. A gente tem aqui desafios, proteção, então a gente já sabe que a nossa argumentação tem que englobar isso aqui. Da população LGBTQIAP+, no Brasil. E isso é um ponto central, é quem será afetado por essa proteção e também pelos desafios que essa proteção vai vivenciar no cenário quê? Brasileiro. Certo? Aí o que eu recomendo nesse ponto? Que vocês tenham em mente, pelo menos, 3 sinônimos para cada uma dessas palavras. Vamos lá, desafios. Obstáculos, percalços, impasse. Proteção, asseguramento, segurança, garantia de direitos. Professora, garantia de direitos não é um sinônimo. Gente, existe uma coisa na língua portuguesa chamada sinônimo situacional, entre muitas aspas. Por quê? De fato, é uma palavra que não necessariamente significa sinônimo, mas dentro de um contexto específico pode funcionar como um, ok? População LGBTQIAP+, é uma coisa complicada, realmente. Dá para usar comunidade, queer, que inclusive é literalmente essa aqui, ó. Queer, certo? E aí a gente tem que só ficar esperto para usar os sinônimos corretos, e principalmente porque quando a gente está falando de um recorte de um grupo específico, é difícil achar tantos sinônimos. Então, se você tiver 2, já está valendo, certo? Professora, mas eu só tenho um, que é o nome, que o título traz, que o tema traz. E aí, o que eu faço? Bom, aí você vai usar os pronomes demonstrativos, ele, ela, dependendo se a palavra for masculina ou feminina, os reflexivos, certo? Precisa articular os conhecimentos gramaticais também. Vamos ao texto. Ou esperar que a Lindinha pode estar escrevendo uma dúvida. Exatamente, muito bem lembrado, Lindinha. Dá para pegar sinônimos nos textos motivadores também. Vamos à produção. Esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito mais. A cantora Urias, em sua música Andar em Paz, evidencia. Aqui, Rafa, você precisa isolar o aposto entre vírgulas. Veja só, leia sem essa parte que foi isolada. A cantora Urias evidencia. Já está fazendo sentido porque esse aqui é o sujeito desse verbo aqui. Então, tudo isso que vem aqui no meio é isolado entre vírgulas, tá bem? Ou travessão. Pode ser travessão também. Evidencia de forma crítica a ínfima garantia dos direitos essenciais e o preconceito enraizado no Brasil. Para além da narrativa lírica, a lacuna educacional e o descaso estatal afetam específica parcela da população da nação verde e amarela. Uma vez que faz-se presente, não tem essa vírgula aqui, você não isola conjunções subordinadas por vírgula, tá bem?
faz-se presente os desafios para a proteção dos direitos da população LGBTQIAP+. Ok. Fazem-se, porque você está falando de desafios. Quem é que se faz presente? Os desafios, nesse caso, olha, fazem-se presentes os desafios. Logo, a fim de mitigar a problemática, torna-se... Aí aqui fica para a imaginação do corretor. Alguma coisa a dizer em sua defesa, Rafa? Defenda-se. Gente, cadê a Liana? Faltando a aula, olha que coisa feia. Bibi, você está no direito de brigar com ela, tá bem? Pode brigar com ela. Eu esqueci de digitar nesse... Ok, justo, boa defesa. PK, tudo bem, é uma correção pedagógica. Porém, no dia, se você esquecer de escrever a palavra, vai perder ponto. Certo, temos tese, pelo menos. Já é um avanço. Pessoal, fato curioso. Isso aqui não pode acontecer na prova, tá? Esses espaços. Aqui foi porque a Rafa aparentemente odeia usar o texto no formato ajustado. Mas não façam isso aqui no dia da prova, até por uma questão de organização. Certo? Que no computador não dá para ter controle disso. Tá agoniado, né? Porque não colocou o texto ajustado, sei como é. Diante desse cenário, cabe ressaltar os efeitos nocivos da falha escolar sobre a perspectiva do educador Paulo Freire. Certo, temos tópico FESAL. Para o pensador brasileiro, na obra Pedagogia do Oprimido, o título fica sempre com as duas iniciais maiúsculas, tá, Rafa? A educação deve ser libertadora, mas as lacunas mantêm a opressão dos grupos marginalizados, pois o ensino é tecnicista, sem formação crítica voltada a discussões transversais. Ok? Mas as lacunas mantêm a opressão dos grupos marginalizados. Crítica que se confirma ao observar aqui. Não, peraí. Mas as lacunas mantêm a opressão dos grupos marginalizados, pois o ensino é tecnicista, sem formação crítica voltada à discussão de temas transversais. Tá, crítica que se confirma é porque eu não estava entendendo a correlação dessa passagem com o que você trouxe anteriormente, sendo um aposto. Não está interessante. Vê só, Rafa, qual que é o problema? Você colocou uma vírgula aqui e outra aqui. O que é a inserção de duas vírgulas no meio de um texto que estão aparecendo ali para inserir na produção uma informação extra que pode ajudar a construção, significa aquilo que eu falei no começo. Essa palavra precisa manter a coerência com o que vem em seguida. Se eu ler sem o pois, vamos ver se faz sentido. A educação deve ser libertadora, mas as lacunas mantêm a opressão dos grupos marginalizados. Crítica que se confirma ao observar que... Vejam que não está errado, mas sou estranho. Eu sugeriria que ficasse assim. Mantenha a opressão dos grupos marginalizados. Tal crítica se confirma ao observar que... Também para evitar outra coisa, Rafa. Isso e isso. A gente vai usar muito a palavra aqui ao longo do texto, então sempre que pudermos evitar a repetição dela, para não ficar tão marcado, o corretor vai chamar isso de queísmo. Tem um nome para esse tipo de desvio de coesão, queísmo. Para não acabar entrando no queísmo, é legal usar essas variantes, tá bem? Dúvidas sobre essa parte? Tá, seguimos. O corpo social estudantil aprende com base em pensamentos pré-definidos sem pensamento próprio. Outra situação, aqui não é exatamente um erro, mas a gente consegue melhorar isso aqui para deixar uma coisa mais limpa. Veja só,
aprende com base em pensamentos pré-definidos sem raciocínio próprio. Percebe? Queísmo é a repetição de quê? Isso. Como consequência, milhares de pessoas das mais diversas classes sofrem com a falta de direitos básicos e o não acesso aos serviços considerados universais. Ok, a estrutura está toda certinha. Coerentemente, eu não tenho nada que comentar sobre o texto. O que me preocupa agora é o D2, e se você conseguiu relacionar essa falha escolar com o que você traz no segundo parágrafo. Logo, enquanto a razão crítica não for mobilizada para romper com essas amarras prejudiciais, como propôs Freire, a igualdade da comunidade queer continuará sendo apenas uma promessa distante. Perfeito. Como você teve espaço aqui para desenvolver bem o seu raciocínio, você justifica, você explica, não tem problema ter esse resquício aqui. Não comprometeu nenhuma informação anterior? Então tá certo. Dúvidas até aqui, gente? Tem certeza? Falem agora ou calem-se para sempre. Tá, vamos calar para sempre. Paralelamente ao descaso presente na instituição formadora, um terreno perigoso. Terreno perigoso, Rafa. Porque o Enem é bem chato com os operadores argumentativos. Na introdução no D2 precisa especificamente ter um operador argumentativo, se antes você não trouxe. Que no caso aqui não é uma situação. Mas eu, sendo você, colocaria especificamente um operador argumentativo aqui. Ok? Então, paralelamente ao descaso presente na instituição formadora, outro fator que intensifica o revés é a exiguidade da esfera administrativa. É sim, que nem eu falei, tem um aqui, mas eu acho que seria interessante outro aqui, porque a gente quer evitar a implicância do corretor, mesmo tendo o conectivo aqui da conclusão, tá bem? Outro fator que intensifica o revés é a exiguidade da esfera administrativa. Certo. Para tanto, faz-se oportuno rememorar a obra O Cidadão de Papel, de Gilberto Dias, a qual aborda a ideia, só para a gente manter as iniciais do título do livro maiúsculas, certo? De que as normas presentes nos documentos nacionais nem sempre são cumpridas. Justo. Por que Cidadão de Papel expõe isso? A qual aborda a ideia de que as normas presentes no documento... Tá, foi uma contextualização indireta, possível e aceitável também. Nesse sentido, apesar de a Constituição Federal de 1988 ser considerada universal aos brasileiros, observa-se no país uma falha na aplicação dessa essência constitucional, dado que a população com diversidade na orientação sexual e de gênero se veja, não, porque isso aqui não é uma possibilidade, é a realidade segundo a sua própria argumentação, inexistente em relação à Carta Magna, de modo a fomentar, consequentemente, uma grave conjuntura de exclusão legislativa, certo? O seu raciocínio só não explica uma coisa. Se é uma garantia constitucional, o que na sociedade motiva essa falha na aplicação da Constituição? Você explica como a sociedade que destoa dos padrões de gênero se vê vítima dessa falta de aplicabilidade da legislação, mas você não explica por que essa legislação é falha na sua aplicação. Logo, não é justo que a inaplicabilidade, quase que não sai, da lei maior protagonize a manifestação problemática. Poderia ser o seguinte, Rafa. Nesse sentido, apesar da Constituição Federal de 1988 ser considerada universal aos brasileiros, observa-se no país uma falha na aplicação dessa essência constitucional. Tem a versão aqui antes de continuar, e nesse meio você explica, visto que o governo não se interessa, e aí a gente não vai seguir por esse caminho do senso comum, visto que não há interesse... Não há interesse, não. Essa questão do interesse vai pelo senso comum. Visto que, efetivamente, essa população é marginalizada na sociedade. Logo, seus direitos não são algo essencial, levando em consideração a maioria. Quando você traz essa informação usando o recurso do termo acessório, que é o aposto, a gente consegue estabelecer uma explicação de mais informações dentro de um espaço menor. Gente, eu acho que uma das coisas mais importantes
para a redação ser bem construída, é você saber usar muito bem os termos acessórios dentro do texto, de maneira que eles sempre insiram a informação relevante, sem a qual a gente conseguiria ler o texto, mas com ela a informação, a produção fica mais completa, tá bem? Dúvidas? Vamos para a conclusão. Apareceu a Margarida. Tá quase meia hora atrasada. Vai me fazer um pix de R$ 20 para eu comprar bolo pudim. Cabe, portanto, ao Ministério da Educação, responsável pela formulação de políticas públicas na Nação Verde e Amarela, agente e detalhamento. Ótimo. Criar um programa nacional de formação continuada. Gente, é um erro de digitação, mas isso aqui acontece mais do que vocês imaginam na escrita, principalmente quando você está nervoso ou nervosa escrevendo. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo, de vez em quando, acontecia quando eu era estudante. Sobre a importância de um ensino que promova o pensamento crítico. Não, tá de caneta vermelha, perdão. Vai parecer que isso é um erro, não é? Por intermédio de... Não tem essa vírgula aqui junto desse de não, tá? Mas o modo tá correto. Melhorias na grade curricular das universidades. A fim de capacitar os educadores e findar com uma educação considerada bancária. Perfeito, proposta de intervenção completa. E ela reclamando, dizendo que a proposta dela estava errada. Vocês estão vendo? O teu sim cabe ao... não tem cabe aqui, foi a minha cabeça que colocou. O teu sim, o Poder Legislativo deve... Pessoal, regra importante. Na língua portuguesa, a gente tem uma relação muito tóxica acontecendo, que é sujeito e verbo. Eles não podem ser separados por vírgula em hipótese alguma, tá bem? Não tem vírgula aqui nesse meio. Deve criar novas leis e melhorar as legislações já existentes, por meio de... Rafa, que mania de isolar conjunção subordinada. Reformas constitucionais. Com essas medidas, poder-se-ia, então não vai mais? Poderia? É imaginário? É fictício? Poder-se-á. Não tem esse aqui. Que, sinceramente, não precisa dessa mesóclise. Não precisa. Veja só, Rafa. Muitos estudantes gostam de usar isso aqui na conclusão, só que veja, tem questões de gramática mais urgentes para você resolver do que aprender a usar mesóclise para colocar só lá no final do texto, meu anjo. Tudo bem, justo. Ver o Brasil livre das indagações propostas pela cantora Urias na música Andar em Paz. Certo, apesar dos pesares, é um texto bem construído. Aí veja só, uma coisa sobre o desenvolvimento que eu acabei esquecendo de comentar como eu poderia. Eu perguntei para vocês ontem o que vem primeiro, a cidade ou o estado. Eu já fiz esse questionamento para vocês. Então está sendo feito agora, gente. No acontecimento geral, linda, o que acontece primeiro? A história ou o estado? Exatamente. Por que eu pergunto isso? Porque, turma, na redação, é interessante que a gente respeite uma sequência lógica de acontecimentos. Então, é muito mais lógico você argumentar no D1, começando com a herança histórica, por exemplo, e no D2 trazendo a questão estatal, mostrando como a herança histórica impacta também na questão estatal a respeito do tema. Aí eu pergunto para vocês de novo, o que vem primeiro? A falha do Estado ou a falha da escola? Entenderam o raciocínio que eu quero trazer? Não está errado a argumentação, Rafa. Mas se você organizar colocando aqui esse argumento sobre a falha administrativa estatal, antes você consegue trazer a falha escolar como uma consequência interrelacionada que vai gerar ainda mais impasses sociais para proteger a população LGBTQIAP+, no Brasil. Percebe? E outra coisa, você tava com medo de falar dos LGBT nesse parágrafo? Porque ela só aparece aqui.
Aqui. Veja só, isso pode ser considerado um tipo de foco temático distorcido. Aqui. Então, eu recomendaria, não precisa você falar em toda a linha, os LGBT, o povo alegre, o povo animado, mas se você referencia logo no começo do parágrafo, tudo bem deixar para falar disso só no final do parágrafo, certo? Minha gente. A mesma coisa acontece aqui. Então percebe que não há um foco temático bem alinhado àquilo que o tema está propondo. Isso que você mesmo escolheu o tema, hein? Vamos lá. Nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantas linhas teve? 7. 7 mais 8, 15. 26. E ainda passou da quantidade de linha que o Enem aceita, tá? Tá, gente, eu não vou ser boazinha nessa, não. Eu já tava sendo boazinha, olha só. O coitado. Gente, tá tudo bem. Isso aqui não vai fazer ela perder ponto. Não aqui, pelo menos. No Enem, se acontecer isso e vocês passarem da margem, vocês vão perder 120 pontos. Mas eu já explico por quê. Vamos calcular. 80 mais 160, mais 120, mais 200, mais 200. Gente, a Linda tá afiada pro Enem, tá? Só digo isso, a Linda tá afiada pro Enem. Rafa, veja só. Na C2 você perdeu ponto porque os repertórios podem até ser pertinentes pelo tema, principalmente esse aqui. Esse aqui tá ótimo, a introdução tá perfeita. Mas o desenvolvimento trouxe focos temáticos muito distorcidos que implicaram em perda de ponto na C2 e na C3. Se você tiver a garantia de que você está abordando especificamente o tema, por exemplo, ao invés de só citar ele no final do parágrafo, trazer ele aqui no começo também, referenciar ele de maneira explícita no D2, vai conseguir. Bibi, se eu te disser que se ela tivesse falado com mais clareza sobre a população queer, ela teria tirado os 200 pontos na C3. Teria. Sabe por quê? Porque o argumento dela está completo. Tem a justificativa, tem a explicação dos modos. O que seria um problema seria justamente a falta de justificativa no D2, porém só isso não faz a nota cair na C3, e a organização dos dois parágrafos que não foi estratégica. Se ela tivesse começado falando da falha administrativa para depois ir para a falha escolar, gente, não tem professor que dê essa nota desse texto. Ela divou. A Rafa divou. Entendeu, Rafa? Ela arrasa. Eu gosto assim, que não se deixa abalar pela nota baixa por questões mínimas que são só uma questão de atenção aos detalhes e conseguir acertar isso.
Prof, uma coisa que tá falando com as meninas, geralmente só usa o repertório no texto todo, na introdução. Se ele for pertinente, já garante os 200 na C2? Sim, se ele for pertinente, legitimado e produtivo. Aí, veja só, aqui eu recomendaria o uso de 2, por garantia, porque pode ser que tenha um corretor que queira implicar com isso. Gente, sempre vai ter um carrasco, sempre. Então, vamos evitar dar motivo para o carrasco ser carrasco? É porque dona Liana estava dormindo, aí perdeu o começo da aula. E foi justamente onde eu expliquei isso. Mais alguém tem alguma dúvida sobre essa correção e essa redação, no caso? Eu brigo, eu aposto que ela já está com uma garrafa térmica de café aí do lado. E ela ainda fala isso com orgulho, viu? Não, Mili, o que eu estou falando é: pode trazer um repertório só no texto inteiro, desde que ele seja legitimado, pertinente e produtivo. O interessante seria trazer ele e mais um em algum desses parágrafos por garantia, mas não é obrigatório que você traga um repertório no D1 e outro repertório no D2. Você pode, inclusive, usar o mesmo repertório da introdução, por exemplo, no desenvolvimento. Ele pode ser reaproveitado. Isso é muito bem visto, porque significa que você domina e muito bem o repertório que está usando no nível de conseguir associá-lo a mais camadas daquilo que o tema propõe. Certo? De nada. Gente, vamos então montar o parágrafo. Se ele for legitimado, pertinente e produtivo, não dá. O que pode fazer você perder ponto, por exemplo, na C2, além disso, é ter um foco temático distorcido, que foi o caso desse texto. Ai, é um ótimo repertório também, Rafa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu seguir para a produção do parágrafo de conclusão? Gente, isso aqui é o que nós chamamos de manual do corretor. É isso aqui que ensina a gente a corrigir os textos de vocês, certo? Então, bora lá. Página 11. Ação nula, agente nulo. O seu é muito detalhado, ele é uma ótima ferramenta. Modo. Perfeito. Olha o que eu falei das parcerias. Perfeito. Detalhamento. Pronto, vejam só. Isso aqui é o Manual dos Corretores do ano de 2019, que é a base para todas as correções feitas a partir desse ano. E tem no site do INEP, vários professores disponibilizam nos grupos. Todo mundo consegue ter acesso, gente. Vejam só. O detalhamento pode ser qualquer outra informação sobre os elementos apresentados que são acrescentados pelo participante. Como assim, professora? Se eu trago um exemplo, se eu justifico, se eu explico, tudo isso conta como detalhamento. Gente, vejam só, é para mostrar que você realmente vai a fundo, é minuciosa nas informações que está apresentando, ok? Aí olha aqui, o que o INEP vai considerar como detalhamento da ação? Exemplos. Isso aqui, olha, justificativa. Ai, professora, mas eu não achei essa proposta tão boa. Gente, o INEP não espera que você faça uma proposta que resolva todos os problemas do mundo, porque nem o INEP está dando conta de resolver os problemas da educação dentro do instituto que ele mesmo trabalha. Então, calma que ele não espera que você incorpore o Capitão Planeta. E essa referência entregou a minha idade.
Ele espera que você consiga ser objetivo e aprofundado nas ideias que você propõe. Olha aqui, ó. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. É um agente, é uma ação que eu não consideraria uma ação válida, ao meu ver, seria uma ação nula, certo? Levando em consideração aqui o que o INEP traz como ação nula. Ação. Estes obstáculos devem ser superados de imediato. Isso não é uma ação, isso é uma sugestão. Ok? Medidas são necessárias. Isso também não é ação. É necessário que o poder público tome uma medida. Gente, pior que isso é a galera que fala, é necessário que crie. E aí a informação vai com Deus. Porque ninguém sabe o que é para ser criado. Uma bomba atômica? Um sabor novo de iogurte? Pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Voltando aqui para o detalhamento. Aí, essas são as possibilidades de detalhamento da ação. Eu acho mais interessante e relevante essa, exemplificar, certo? E ao meu ver é mais simples também. Quando se fala de agente, especificar, que é a explicação do que é o Estado. O Estado, em sua condição de garantidor dos direitos individuais, o Estado enquanto máquina majoritária que governa o país, qualquer explicação, certo? E também pode ser um exemplo. Se você citar aí o Estado, a exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Aí lembra o que eu falei ontem? Parceria não é considerada detalhamento. Então, se você fala em parceria, são dois agentes. Mas se você fala o Estado, a exemplo do Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, é um detalhamento. Percebam, gente, como nós escrevemos é tão importante quanto o que está sendo escrito nesse caso específico, ok? Para o detalhamento do modo meio, pode ser a justificativa daquele modo, ou seja, tudo tem que ter um motivo. Nada é por um acaso, já diria nossa desquerida senadora Damares Alves. Nada é por um acaso, tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa. E aí, dá para incluir também a exemplificação. Péssima citação. Olha, citaram numa redação que eu corrigi essa semana a ditadura militar e colocaram como se fosse uma coisa positiva. Eu pensei considerar. Então, se eu vou ter que estar lendo atrocidade, vocês também vão ter que ouvir atrocidades. O cão é muito bem articulado. Vocês não imaginam o quanto. Certo? E aí a gente tem o detalhamento do efeito, em que o buraco é mais embaixo. A essa altura do jogo, eu não recomendaria para vocês isso aqui. Eu vou falar dos direitos humanos já, peraí. Eu recomendaria o detalhamento do modo e esse detalhamento da ação, porque são os mais simples. O detalhamento do efeito, gente, é o acontecimento que acontece a partir da finalidade apresentada. Pessoal, só um segundo. Estou escutando uma buzina de moto. Eu não estou vendo ninguém me dando presente dia dos professores, nem perguntando se eu quero uma pizza quarta-feira. Voltando, gente. Senti sua falta, eu sei. É esse raciocínio que a gente tem que ter sobre o detalhamento do efeito. É uma finalidade que acontece a partir da primeira finalidade apresentada. Então, importante, se eu uso a conjunção aditiva e não é detalhamento, é uma segunda finalidade. Cuidado com a escolha de palavras e de vocábulos para poder construir suas frases, porque às vezes vocês acham que estão passando o sentido e na verdade é o contrário. Por exemplo, de modo que isso não apresenta modo, isso apresenta efeito. Troca de modo que por a fim de em uma conclusão. Veja se não fica a mesma coisa. Vamos lá. Sobre os direitos humanos. Vejam só. O INEP não zera mais a redação por ferir os direitos humanos. Ele zera a competência sim. O que sugere que o único momento em que os direitos humanos não podem ser feridos é na conclusão. Da forma como o menino usou a ditadura como repertório, ele não está ferindo os direitos humanos, nem que a redação inteira pudesse ser zerada por isso.
porque ele falou de uma coisa que é um fato. Na ditadura militar, as salas de aula eram mais controladas. Ele não contextualizou, ele não explicou que ficava um militar passando de corredor em corredor, colocando a cabeça na janela da sala de aula para ver o que estava sendo apresentado. De fato, num contexto como esse, a sala de aula é mais silenciosa, os alunos são mais comportados, porque eles têm medo. Certo? Então, naquele contexto, ele não está errado, mas ele não foi honesto em trazer a informação toda. Ele só trouxe uma parte. Por isso eu não posso desconsiderar. É a mesma coisa do estudante que cita Olavo de Carvalho. Ele não traz a informação toda, ele traz o que é pertinente para ele. Entendem? Então, este que é o grande problema. É por isso, inclusive, que eu quase fui cancelada no Twitter essa semana falando da Revolução Comunista e como ela pode, sim, ser uma proposta de intervenção. E ninguém foi me defender. Eu não vou explicar isso aqui de novo, porque eu não vou me envolver em outra polêmica. Não vou. Eu já me estressei com isso essa semana. Não, ninguém aqui vai. Não, ninguém aqui vai ver o circo pegar fogo, gente. Oh, meu Jesus, vamos lá. Eu vou ter que voltar aqui. Peraí, cadê? Direitos humanos. Direitos humanos. Aqui, ó, competência 5, sua relação com os direitos humanos. Vejam só. O INEP não considera o problema o INEP não considera uma solução anticonstitucional um problema. Vamos ver se ele fala alguma coisa da Constituição na C5 que não seja usando ela como repertório. Salvaguardando o direito. Isso é detalhamento de efeito. Mais um detalhamento de efeito. Referência. Mais referência. Ele não fala que a proposta tem que cumprir a Constituição Federal, mas ele fala que a proposta precisa respeitar os direitos humanos. Ai, professora, mas aí uma revolução vai ser sanguinária porque o povo vai pegar em armas. Não necessariamente, me prove. Escreva ali e me prove na escrita da redação, porque a informação que eu tenho é só aquilo. Aí é aquela coisa que eu falei da ditadura. Gente, a informação na redação é manipulável. É completamente manipulável. Certo? Olha, deverão ser avaliadas no nível 0 da competência 5 as redações que desrespeitarem, na proposta de intervenção de forma explícita e deliberada, os direitos humanos. Aí ele ainda especifica, o manual ainda especifica quais direitos humanos não podem ser violados. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, e aqui não se refere à forma de funcionamento do Estado, mas se refere à religião do Estado, que não pode haver. Democracia, mas no cenário educacional. Não fala de preservar a democracia. Transversalidade, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, eu não posso sugerir o desmatamento completo da Amazônia. Mas eu posso sugerir que, se a população não achar a forma como o governo funciona satisfatória, ela pode propor uma reforma em como o Estado funciona para que o poder se distribua ao povo e, assim, consigamos propor um formato de funcionamento que preze pela sustentabilidade socioambiental. Aí depois vão me cancelar no Twitter dizendo que eu tô falando uma coisa que não tá. Gente, realmente, a Constituição não tá mencionada como algo a ser cumprido. Os direitos humanos, sim. Pode não ser viável e vocês podem não estar acostumados a isso. E por isso eu não recomendo que se faça, porque se fizer do jeito errado vai perder ponto. Mas se você já tem domínio, se já testou esse formato, se você já conseguiu aplicar bem, por que não? Porque não pode, Liana, eu já falei isso para você. O que é horrível que eu tenho que explicar para você de novo que não pode. Por que não? Porque eu não tô deixando. Pronto.
Quem manda no INEP sou eu. Isso aqui era tudo uma simulação. Na verdade, eu sou o Camilo Santana, eu sou a ministra da Educação e você está proibida de fazer isso no Enem. Entenderam, gente? Eu sei que não é o mais convencional, mas nada no manual do corretor impede que isso aconteça. Isso aqui são alguns exemplos de ferir os direitos humanos. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Gente, não façam proposta para acontecer a Revolução Comunista porque vocês não estão habituados a fazer proposta nesse naipe. Eu falei para passar uma informação. Meu dever aqui é passar informação para vocês e aprender com vocês. Certo? Vamos então tentar produzir um parágrafo de conclusão para a mesma proposta da Rafa. Vocês querem que eu detalhe o quê? Oi, Nana, você chegou quase no final da aula, mas o importante é que chegou. Puxa uma cadeira aí e se senta. Mas não perto da Liana, porque ela tá atarentada hoje e tá tacando bolinha nos outros. Mas a internet é um direito humano. Gente, eu esqueci que a Raíssa tava aqui. Ela deve estar escutando tudo isso perplexa. Pronto, a gente faz 2 detalhamentos, o do agente e mais um outro. Que a ideia aqui é mostrar para vocês formas de detalhar diferente. Vamos lá, vamos num clássico, agente, o Ministério da Educação. Proponha uma mudança na lei de diretrizes e bases da... Não, vou mudar aqui, porque o Ministério não tem tanto poder sobre a lei. Na base nacional comum curricular, perdão, Raíssa, para incluir diversidade de gênero e sexualidade como tema transversal, através de plebiscito e diálogos com a sociedade. Efeito: para que a população queer ganhe visibilidade e, por consequência, proteção. Pronto, aí qual seria o meu detalhamento? Eu vou detalhar o Ministério da Educação, órgão, não, aqui é minúsculo, órgão máximo da educação brasileira. E o que mais eu vou detalhar? Eu posso exemplificar a mudança. Por exemplo, meu Jesus. Não, eu não quero detalhar a ação, vou detalhar o modo. Exemplo, realizando palestras e mesas redondas a nível municipal. Pronto, aí aqui a proposta, gente, tá
pronta. É só conseguir montar. Mas veja, eu trouxe o detalhamento do agente e trouxe também um detalhamento do módulo. Vamos ver como é que isso ficaria. Portanto, cabe ao... Eu sou preguiçosa, eu não vou digitar tudo de novo, não. Se já está digitado aqui, eu vou colar. Propor. Eu vou fazer de conta que eu não estou lendo a fofoca sobre a fofoca no chat. Gente, é importante. Aqui não coloca vírgula porque eu não separo o sujeito do verbo. Relação tóxica, lembrem. Através de plebiscitos e diálogos com a sociedade. Que seriam realizados, por exemplo, com palestras e mesas redondas a nível municipal. Travessão, porque aqui abriu um travessão, então ele encerra aqui, certo? Para que a proteção... Eu esqueci o detalhamento do agente, mas não tem problema, a gente consegue colocar lá. Proposta de intervenção completa com detalhamento de agente e exemplificação do modo que acaba sendo um detalhamento também. O que vocês acharam? Gente, não estava transmitindo e ninguém me avisou. Super achando que vocês estavam me acompanhando. No exemplo, fica assim. Ô, pessoal, desculpa. Eu esqueço que quando eu coloco a transmissão aqui, ela só fica em uma tela. Mas vejam, eu pontuei cada um dos elementos que eu queria trazer e depois eu organizei isso no formato que ficaria um texto. Dúvidas? Gente, foco na aula. Dúvidas? Muito bem, crianças. Eu sei que daqui a meia hora vocês têm mais uma aula, então a gente encerra por aqui hoje. Eu vou liberar vocês. Pode colocar 2 travessões? Pode. Você não coloca quantas vírgulas são necessárias? Você usa quantas travessões forem necessárias. Veja só, plebiscitos são votações populares que servem quando a Câmara, o Senado, enfim, os órgãos governamentais precisam consultar a população sobre alguma coisa.